Pronto. Muito bem, agora eu vou conversar com meu amigo José Medrado. Alô, Medrado, como vai você, meu amigo? Boa tarde, Mário. Tudo em paz aqui nesta luta e vendo que você está com a fisionomia ótima, rapaz. Tá com a fisionomia ótima. Que bom, que bom. Eu não estava Fotografia, aguentando aqui com esse Cleiton. Que Cleiton é esse, rapaz? fotografia, não confunda com radiografia. Não, você é Highlander, rapaz. Meu amigo, me conte, como é que você está vendo o desenrolar das vidas da humanidade? Abraão fica me pedindo para lembrar você aquela música Segure na mão de Deus e vá. Mas eu queria ouvir Eu você. já, eu já lhe disse, meu querido amigo. Estou me recompondo aqui, viu? Estou me recompondo aqui. É sempre uma honra e um privilégio estar conversando com você. Eu já lhe disse que Abraão foi um dos meus compromissos reencarnatórios fracassados, não é? Então, já foi assim uma dificuldade. Ô Mário, eu vejo com tristeza, sobretudo, nesta ótica do nosso país. Com tristeza e preocupação, Mário. Preocupação com o que pode se desenrolar o ano que vem com as eleições presidenciais. Porque eu não consigo entender, Mário, de forma alguma, como determinados defensores de segmentos religiosos conseguem desqualificar a vida como nós estamos vendo no nosso país. Eu não consigo entender. Eu não consigo entender, por exemplo, como aconteceu no interior de São Paulo, uma funcionária de uma padaria pediu ao cliente que consertasse a sua máscara, que ele estava com a máscara no queixo. Esse cliente vai até o balcão onde ela está, agride, quebra o braço, dá uma joelhada no rosto dela, machuca bem o olho, foi preciso esta moça ser operada. Quando eu digo que não entendo, Mário, eu não entendo à luz de uma lógica comportamental, eu não entendo dessa forma, mas entendo à luz até da psicologia, do desequilíbrio, desse processo de vale tudo para deixar, digamos assim, impregnado uma vontade, a vontade de um seguimento, de uma bolha. Então, aí você entende sobre esse aspecto. Mas vejo com preocupação o que está acontecendo. No seu trabalho como líder espiritual, quais são as principais causas da ansiedade, da angústia que as pessoas têm vivido, Medrado? Ô, Mário, nós temos uma dicotomia muito permanente, nós como seres humanos, do amor e da morte, são as chamadas pulsões. Nós temos essas pulsões, essas buscas, não é? Nós temos isso muito forte. E isso entranha no comportamento das pessoas em todos os níveis. E essas pessoas querem buscar o apaziguamento para essas pulsões. Então, a pulsão da morte é também muito forte, porque é a pulsão do eu não quero ser finito, eu não quero ser finito, eu quero ser infinito. Então, a religião aí, ela entra com esse suporte, sobretudo a minha religião, não é? Porque nós pregamos de uma forma bem categórica, a imortalidade da alma. Então, é uma demanda muito grande em cima disso, Mário. Uma demanda muito grande. E eu estou vendo também, nesses dias de pandemia, essa demanda de confronto que eu tenho chamado, da pessoa com ela mesma,
com os seus fantasmas, com os seus monstros. E isso tem gerado um aumento da ansiedade, inclusive um transtorno generalizado da sociedade, né, o chamado TAG. Isso é fato porque as pessoas não estão conseguindo, porque tem uma confluência aí desse medo do finito, desse encontro, desse confronto com os seus sonhos e desejos, e isso está gerando um grande processo de ansiedade que, aprofundada, gera essa ansiedade, perturbações de depressão, de pânico, muito, muito grande, viu, Mário? Muito grande. Essa semana, Mário, para você ter uma ideia, eu tomei conhecimento de um caso de um garoto, não é daqui do Brasil, esse garoto, de 11 anos, que tirou a própria vida. 11 anos. 11 anos. Medrado, tem aqui um ouvinte que diz: o que você pensa das experiências pós-morte? Várias pessoas relatam que não diferem o tempo, luzes, conforto, etc. Vida após morte, Surviving Death. Você já assistiu uma série dessa na Netflix? Já vi, sim. Em verdade, são as EQM, né? Experiência de quase morte. Essas experiências de quase morte têm sido muito estudadas, porque, em verdade, são experiências de pessoas que trazem as suas vivências. E isso tem acontecido muito nesse processo de UTI. Meu irmão mesmo, Rafael, que esteve na UTI, foi entubado, está em casa se recuperando, ele teve uma experiência dessa. E ele me relatou como ele chegava nesse lugar, que não era um lugar frio, mas ele dizia que não queria ficar ali, que ele queria voltar. Mas as pessoas não ouviam, até que uma pessoa muito longe ouviu ele e ele a ouvia muito perto. Interessante que ele traz assim alguns detalhes muito curiosos disto, porque essa coisa mesmo de não estar ouvindo com o ouvido, isso é muito relatado. Isso é muito relatado. Você sabe que a Elizabeth Kubler-Ross fez um trabalho muito interessante em cima disso, sem qualquer viés espiritualista, porque ela, inclusive, é oriunda de uma família protestante, mas seria até o contrário. Então, ele relata que depois chegaram umas pessoas perguntando assim: Rafael, você quer mesmo o quê? O que é que você quer? Então, ele disse que queria voltar, e aí fizeram um rasgo, que ele não sabe dizer o que é aquele rasgo, como foi, e ele disse que não parou, não pensou duas vezes, pulou e acordou no leito. Não é? Acordou, estava contido, porque ele tinha acabado de ser estubado. Né? Então, ele relata assim com uns detalhes muito interessantes. E isso é fato, Mário. Isso é fato. As pessoas vivem, sim, e trazem pontos muito comuns a essas vivências sem que elas tivessem esse contato. Meu irmão nunca leu a respeito disso. Então, sem que elas tivessem contato com alguma narrativa nesse sentido, e elas evidenciam pontos comuns. Medrado, há pouco tempo eu conversando aqui com um grande médico psiquiatra, doutor Marcelo Veras, ele diz o seguinte, que a incapacidade nossa de conviver com restrições é uma coisa complicada. E ele diz assim, imagine as pessoas que moravam na Europa durante os 5 anos que durou a Segunda Guerra Mundial. Eles não sabiam se iam sobreviver, não sabiam se iam ter comida, não sabiam se a casa ia ser preservada, se os parentes iam morrer, nada, e, no entanto, mantiveram o ânimo, inclusive a resistência, para lutar e enfrentar todas essas dificuldades.
exatamente o oposto que a gente vive hoje. As pessoas não se conformam. Eu não vou viajar. Oh, meu Deus. Eu não posso fazer festa. O aniversário do meu filho não vai ter festa. Eu não posso ir para um bar, para um restaurante. Você acha que é fruto do momento ou fruto da cultura que nós vivemos nos anos de hoje? Ô, Mário, é muito interessante essa abordagem, doutor Marcelo. Eu acompanho alguns vídeos dele e tive a oportunidade de ouvir também essa entrevista. É interessante observar o seguinte: olha, aquilo que eu estava dizendo há pouco com você, nós estamos num confronto também conosco, com as nossas frustrações, com os nossos recalques, e nesse momento, de uma forma, digamos assim, coercitiva. Coercitiva no bom sentido, no sentido assim, é coercitivo porque é preciso ter, não coercitivo no sentido de obrigação mesmo, não. É coercitiva nesse sentido, não é algo espontâneo. Eu não gostaria de estar, mas preciso estar. Então, o que é que eu faço para evitar esse confronto? Eu tenho que fugir. Então, eu começo a me revoltar pela situação porque eu quero fugir disso que eu estou. Eu quero fugir desse momento que eu estou. Então, o que é o negacionismo, se não uma fuga? O negacionismo é uma fuga. A negação é uma espécie de fuga. Né? Freud traz como sendo algo que é um dos tipos de proteção do ego, mas é uma fuga. A gente quer fugir daquela realidade. E é isso que a gente está vendo. E olha, você trouxe um exemplo muito assim, muito pertinente mesmo dessa questão dos europeus. Eu vivenciei há uns 3 anos na Alemanha uma coisa assim que eu fiquei mesmo. Você sabe, né? A Alemanha se tornou efetivamente a maior potência econômica da Europa e eles têm essa capacidade mesmo assim de reconstrução extraordinária, porque, né, mesmo com todas as consequências da Segunda Guerra, estão aí. Eu estava hospedado, Mário, na casa de uma família alemã. Eu fui fazer trabalho lá de pintura, fazer palestra. Aí a senhora, olha, Mário, que coisa curiosa, se não reflexo exatamente dessa questão vivenciada na guerra. Uma senhora virou para mim e disse assim, né, eu naturalmente como intérprete, o que é que eu gostaria de comer no dia seguinte, no almoço do dia seguinte. Aí eu virei e disse qualquer coisa. Aí a minha disse, não, Medrado, eles são aqui muito pragmáticos, diga especificamente. Aí, na hora me ocorreu assim, olha, um bife com batatas, tá bom. Aí a intérprete passou e a alemã virou assim, quantas batatas? Para aquilo me chamou a atenção, quantas batatas? Eu estranhei, né? E repliquei, eu falei assim, mas eu não sei a dimensão da minha fome. Aí essa intérprete virou para mim e disse, Medrado, aqui na Alemanha, eles são assim, muito cuidadosos com isso, para que não haja desperdício. Se você disser que vai comer 10 batatas, ela vai providenciar as 10 batatas, mas você vai ter que comer as 10 batatas. Aí eu perguntei, né, por conta daquilo, aí eles disseram que foi a aprendizagem da Segunda Guerra, porque aquela senhora não tinha idade para ter vivenciado a que estava me recebendo, não é? A Segunda Guerra. Então eu fiquei assim, eu disse, poxa, quer dizer, aprenderam com a lição, não desperdício, economia, e nós aqui não, nós aqui, eu penso, Mário, que é uma cultura sem leitores, é uma cultura que infelizmente não lê, como a educação não está sendo privilegiada. Então, isso tudo gera exatamente essa forma de o meu mundo é como eu quero, o meu mundo deve ser reflexo da minha vontade, o meu mundo é apenas aquilo que eu permito que seja. E isso é totalmente real, chega a ser até delirante. Mas na verdade é o seguinte, rapaz, o Brasil é um país pobre com a maior parcela da população no nível de pobreza e em grande parte até no nível de miséria, e, no entanto, a nossa cultura é do desperdício. Nós herdamos a cultura americana.
Né, se você olhar bem, como nos últimos anos mudou, por exemplo, você vai num restaurante tipo McDonald's, né? Aí vem aquele sanduíche com aquela embalagem, né, de isopor, com mais papel disso, papel daquilo. Quanto desperdício. O europeu, por ter vivido essas dificuldades todas, na França, eu me lembro quando eu morava lá, o pessoal dizia assim, pas de gaspillage, nada de desperdício, nem de luz, nem de água. A pessoa pode ser rica como for, mas não tem que ficar desperdiçando. Mas aqui não, rapaz. Aqui parece que, sabe, introduziu e até ninguém percebe o nível de desperdício, quer dizer, à toa de energia humana que eu falo. Não é? Porque aí às vezes você tem que trabalhar mais para poder ter uns luxos que não tem nada a ver com a essência da vida, né? Pois é, agora você que me conhece, você acha que hoje eu estou num dia que eu estou acreditando, que eu sou crente, ou hoje eu estou ateu? Não, hoje você está bem, hoje você está acreditando, hoje você está bem apaziguado, eu até diria. Esqueci de dar boa tarde a Abraão e Luana, mas quando eu falo que é o nervosismo, ninguém acredita. Mas tudo bem. Só dando risada. Só dando Então tá. risada com essa conversa mole sua. Tá, Estou tá, acreditando tá. muito nesse nervosismo seu. Há Pois é. quantos anos você levanta a audiência da Rádio Metrópole? Ah, há Não, quantos anos? responda. Há quantos anos eu me aproveito da Rádio Metrópole? Há Sim. 20 anos. Ah, Eu e a Cidade da Luz. É meu verdade. Ô, amigo. Mário. Ô, Mário. Olha, é sério, Mário. Você precisa ver, não é? Olha, quando eu estou, por exemplo, assim, uma fila de supermercado, alguma coisa assim, que aí eu falo alguma coisa, a senhora me pergunta, a moça do caixa, vai ser por crédito ou débito? Eu disse, é crédito. Aí ouve a minha voz, essa voz que é única. Ah, você é da Metrópole, né? Ninguém diz você é do Sintonia, diz que eu sou da Metrópole. É nada, ao contrário, a metrópole é que é de você. Agora, eu queria puxar um outro assunto, Medrado, que é o seguinte. Ontem morreu em São Paulo um amigo de muitos anos, ele é bem mais idoso do que eu, Boris Tabakov, uma figura excepcional sob vários aspectos, engenheiro civil, foi comunista jovem, foi preso, passou 400 dias preso, foi torturado. Quando tomou conhecimento das misérias praticadas por Stalin na União Soviética, ele largou o comunismo e foi trabalhar. Foi um grande administrador público, foi secretário da Fazenda de Lomanto, de Luiz Viana Filho, foi depois para São Paulo, presidente do Banco de São Paulo, presidente do Banco Safra, presidente da maior empresa de celulose do país. Escreveu livros, inclusive um com a memória dele, escreveu um outro livro muito interessante, já aos 90 anos, até Luana separou e eu botei aqui de manhã um trecho dessa entrevista com ele já com a voz assim que você sente que estava envelhecida, mas com um raciocínio perfeito. Sim, mas eu estava dizendo, o que eu disse, o que eu quero chegar a você é o seguinte, quando a gente vê uma morte de uma pessoa querida, a gente sofre. Não é? Tem gente que foge do luto, quando é um caso mais próximo. Aí acha que pode isso. Qualquer perda que eu acho que é fundamental viver o luto. Agora, quando morre uma pessoa, eu vejo hoje de uma forma assim: saudade, pena pela perda,
mas também eu comemoro a vida daquela pessoa. E não é preciso ser tão brilhante como Boris. Qualquer ser humano tem aquela célebre frase: não pergunte por quem os sinos dobram, eles dobram por você. Sino dobra quando é para anunciar uma morte. Então, cada morte é uma morte da gente, no sentido de que a gente, de um lado, tem a saudade e a perda, mas do outro lado tem uma coisa a ser comemorada, que é a existência daquela luz que trouxe para o mundo. O que é que você acha dessa ideia minha? Você está vendo que você hoje está mais crente, eu diria até mais evoluído. Até mais evoluído. Isso mesmo, mas preciso de grande sabedoria isso, não é? De grande sabedoria. Você sabe, quando alguém pede assim, Medrado, ore por minha mãe, poxa, ela está muito mal, eu sempre digo o seguinte, olha, eu vou orar, mas eu vou orar para que seja feito o melhor para ela. E o melhor para ela não significa necessariamente ficar ou está ali a mercê, inclusive, das suas carências emocionais. Então, eu entendo desta forma. Você está certíssimo, Mário. É aquilo, não me pergunte por quê, mas me pergunte para que aquela vida realmente está indo embora. Para quê? Para que também possa seguir o ciclo da vida, para que nós fiquemos também com as lições, com as inspirações. Eu sempre digo, Mário, que morrer não é o problema. Muitas vezes o problema está em se conseguir morrer. Né? Então, no dia que nós começarmos a ver a morte como um processo natural que deve ser, dentro desse ciclo da vida, vamos viver com menos angústia, com menos depressão. A tal pulsão da morte, a gente já não vai dar aquela atenção, aquele receio, e isso vai fazer com que a gente viva mais plenamente, na medida das nossas possibilidades e daquilo que podemos ajustar. Se você pode modificar algo que está lhe gerando inquietude, perturbação nesta vida, modifique. Se você não pode, se ajuste e siga. Não é? Eu penso que preciso, não é? Mais sábio não poderia ser essa sua consideração. Mais sábio não poderia ser. Isso vem muito, Medrado, de uma reflexão que eu tenho feito nos últimos tempos sobre meu pai. Meu pai, quando teve o diagnóstico dele de câncer inoperável, quando ele soube disso, ele encarou isso de uma forma tão tranquila e disse assim: eu vou morrer, não tenho medo nenhum da morte. Nenhum. Em nenhum momento eu vi papai desesperado, não é? Ele estava forte ainda, ele tinha 79 anos, mas estava forte, ele fazia exercício, nadava. No dia que ele morreu, ele me chamou e disse assim: meu filho, eu vou morrer hoje. Chame todo mundo da família que eu quero me despedir. Se despediu. Demorou ainda algumas horas, porque o coração dele estava muito forte, mas nesse dia ele foi, e foi tranquilo. Então, eu acho que essa coisa, e continua esse tabu, né? Eu não gosto de falar da morte. Ah, pelo amor de Deus, que é isso? Eu não gosto nem de pensar. Mas não é para ficar pensando morbidamente. Mas é entender o ciclo. Até o organismo humano, Medrado, é uma invenção tão fantástica. Se a gente for para uma aula de anatomia e ver todos os órgãos que a gente tem, como eles funcionam, não é? E como eles levam a gente ao envelhecimento, não é? Que é a gente chegando da nossa outra hora importante. Nós temos 2 horas fundamentais, o nascimento e a morte, não é? Mas é difícil das pessoas, nessa sociedade, inclusive, hedonista, que só quer o prazer, consumir e não sei o quê, é difícil você entender, não é? Que, porra, você vai morrer, meu compadre. E morra bem, rapaz, com tranquilidade, se você conseguir.
Olha, Mário, é bem isso mesmo. Você tocou num ponto aí que efetivamente é a expressão da mais absoluta realidade humana, social, ocidental. O consumismo capitalista exacerbado contaminou todas as atividades da vida humana do Ocidente, sobretudo aqui das Américas, no Brasil. Você há pouco falava, não é, que o Brasil seguiu exatamente essa inspiração americana em vez da europeia, que você não vê na Europa, de um modo geral, isso. As pessoas vivem modestamente, as pessoas não sentem necessidade de ostentação. Aqui no nosso hemisfério, houve uma associação, sobretudo no Brasil, não é? Essa sociedade brasileira, falsa burguesa, ela estabeleceu critérios para evidenciar sucesso. E um desses critérios é exatamente isso, né? Ostentar, viver aqui, dessa forma, e por conta disso, eu tenho que cada vez mais mostrar sucesso, progresso, e aí entra também no componente do medo da morte. Eu tenho certeza que seu Jorge, no momento que ele chamou vocês, por ele também passou aquela necessidade de acalmar os espíritos. Porque vocês, né, eu sempre senti isso quando você falava e fala de sua família, vocês eram, assim, muito, muito unidos como família, vocês tinham um padrão de união, a gente vê a sua relação com seus irmãos, como era a sua relação com o Eduardo, não é? Como você ainda sente, não é, a partida de Dona Violeta. E a propósito disso, você me chama para falar comigo na véspera de aniversário de partida de minha mãe, que foi também a minha grande referência. Minha mãe teve um momento assim, Mário, porque minha mãe aniversariava no dia 24. Quando foi no dia 14 de junho, ela me chamou e disse: meu filho, você acha que eu chego ao meu aniversário? Aí eu, desse jeito, brincando, disse: mas estou achando difícil. Aí ela olhou para mim e disse: eu não chego não, por esses dias eu vou embora. E no dia 17 ela partiu, também muito serena, por um câncer, na idade de Dona Violeta, partiu com 50 anos. Então, Mário, são espíritos que dimensionam a vida sobre outros valores. E nós não podemos deixar isso escapar daqueles que estão nos cercando, né? Então, precisa a gente retomar, se um dia é que tivemos, retomar esses... Quando eu falo valores, gente, olha, não são esses valores morais que mudam com o tempo. Valores morais evoluem. Não, eu falo valores como princípios de comportamento, Isso. não é? Princípios empáticos, não é? Porque a moral evolui, as pessoas relutam em querer entender isso, Mário, mas a moral evolui, o processo moral é dinâmico, não é de forma alguma estável, está sempre ali. Agora, princípios de comportamento, e aí eu entro, esses princípios empáticos, eles precisam ser valorizados para diminuir essa questão consumista verdadeira que você acabou de falar. É fato. Mas isso eu entendo também, Mário, como sendo um recalque social brasileiro. O brasileiro, de um modo geral, ele é recalcado nos seus processos, e tem aquela mania, você não lembra que a gente sempre falava isso, a gente, assim, como um cidadão, a gente falava, né, que, poxa, queremos imitar os Estados Unidos, aí renegamos a nossa cultura, e isso não tem nada a ver com ideologias políticas, isso tem a ver mesmo com um comportamento coletivo social. Meu querido amigo, obrigado, viu? É ótimo conversar com você, os ouvintes aqui adorando. E eu, pessoalmente, viu? Um beijo para você, minha admiração e muitíssimo obrigado. Você mora aqui. Oh, mano.
Mário, um beijo para vocês, sempre a minha gratidão a você. E não é conversa fiada, a Rádio Metrópole redimensionou a minha vida, a vida da Cidade da Luz, não me canso em falar isso, e, consequentemente, a minha obrigação em ser, ainda que pálido, mais um bom representante dessa rádio que dignifica tanto o pensamento humano. Muito obrigado, um beijo, Mário. Tchau, abraço. Segure na mão de Deus e vai. Não, aí eu ressuscito. Giro de notícias depois desse papo fantástico com o Zé Medrado.